Cheguei, galera, amores. Deixa eu ajeitar aqui. Vou tentar explicar pra vocês rapidamente. Deixa eu fechar aqui. Resumidamente, pra não comer muito meu tempo, porque eu também tenho que estudar pra outras coisas, não é mesmo? O assunto de biologia. Então, o assunto se resume em duas coisas, né? Dois tópicos. Tem a segunda lei de Mendel, mas eu tenho certeza que vocês já sabem que é 9 para 3 para 3 para 1. Isso vocês já sabem, mas vamos falar dos mais difíceis, né? O negócio tá caindo aqui, você acredita? Enfim, vamos falar do mais difícil. Vamos falar de grupos sanguíneos. Vocês lembram que para ter um grupo, uma pessoa com o sangue A, com o fenótipo A, a gente tem que ter o genótipo igual a Iazão, Iazão, ou Iazão, Izinho, né? Porque o Izinho não se manifesta, então vai ficar o Iazão, que vai ser igual a Azão. Quando a gente tem o fenótipo B, a gente diz que o genótipo tem que ser ou Izão, Bzão em cima, Izão, Bzão, ou se não, Izão, Bzão e Izinho, porque o Izinho não se manifesta. A gente já sabe disso. Quando a gente tem a B, a gente diz que é a junção dos dois antígenos, que são as duas proteínazinhas, glutonina. E o que é que acontece? Quando eles se juntam para dar B, a gente tem que ter o Iazão e o Ibzão. Se não tiver isso, não é a B. Já para dar o O, que na verdade é o zero, mas a gente chama de O, sangue O, tem que ter Izinho e Izinho. Então é um sangue recessivo. Por isso mais rápido. A gente tem que falar disso, né? A imunoglobulina são os anticorpos e a glutamina são os antígenos, que são as proteínazinhas. É isso que a gente precisa saber por agora. O que é que a gente tem que lembrar principalmente disso? A gente tem que lembrar de uma coisa chamada tabela. Vocês lembram lá da tabela que ele fez genótipo, fenótipo, antígeno e anticorpo? Tá bom, vou explicar essa tabela. O negócio tá caindo aqui na minha cara. Pronto. Ó, primeiro, quando a gente tem um fenótipo de tipo A, que o genótipo dele só pode ser Izinho, Azão, Izinho, Azão, ou Izinho, Azão, Izinho, Izão. Vocês já entenderam, né? Izão, Azão, ou Iazão, Izinho. A gente diz que ele tem um fenótipo A. Então, o que ele mostra é A. Se ele mostra A, o antígeno dele, que é a proteínazinha, a glutamina, é A. Então a gente tá dizendo que o antígeno ali que tá nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, é o quê? Isso. Ah, pô, parabéns, isso mesmo. Já quando ele é A, ele tem um anticorpo no corpo dele. Os anticorpos são encontrados no plasma sanguíneo. Esses anticorpos são para... Escutei bem? B, exatamente. Quando uma pessoa tem um sangue A, ele é anti-B. Mas para isso ele tem que ser sensibilizado e toda aquela coisa. Ele tem que ter o primeiro contato e tal. Vocês lembram, né? Mentira. Bom. Vamos lá. Quando tem B, o fenótipo B, a gente tem IBzão, IBzão ou IBzão, Izinho. Correto? Correto. Exatamente. Quando ele tem isso, ele expressa o quê? Bzão. Isso. Quando ele tem Bzão, a gente diz que o anticorpo o antígeno dele é B. Então a glutamina dele é B. Exatamente, a proteínazinha encontrada no glóbulo vermelho, B, tudo certo. Quando a gente fala isso, a gente diz que ele é Tô esperando. Ah, minha gente, anti-A. Exatamente, anti-A. Fácil, simples. Quando a gente tem a B, a gente diz que ele tem Azão, Iazão e Bzão. Então, ele é expressamente Azão, Bzão. Quando a gente diz isso, a gente diz que ele tem as duas proteínas, tanto Azão quanto Bzão. Quando a gente diz isso, a gente não pode afirmar que ele tem anticorpo com as outras proteínas, entende? A gente não pode dizer que ele tem anticorpo com as outras proteínas. Então, a gente diz que
ele não é nem anti-A, nem anti-B. Por isso, ele pode doar para os dois. Ele pode receber a doação de sangue para os dois. Entenderam? Quando a gente tá falando de O, que é o sangue O, a gente diz que o genótipo dele é Izinho, Izinho. Já ele se expressa 0, que é o que a gente conhece por O, que é o fenótipo. Logo, nós não temos antígenos, porque a gente não tem a presença nem de glutamina A, nem de glutamina B. Então, ele não tem antígenos, mas ele tem anticorpos. Ele tem anticorpos contra A e contra B. Por isso que nem A nem B pode doar pra ele. Entendeu? Se tem A, tem B, não dá certo, não cola, não rola. Compreenderam, meus amores? Compreenderam. E agora a gente vai para aquele gráfico lá de doação. Vocês lembram do gráfico de doação? Lembra, né? O Azão... não dá para desenhar, mas espera. Deixa eu mostrar aqui. Gráfico, vamos lá. Vamos ensinar pelo gráfico. A, Bzão. Azão, Bzão. Aqui, ó. AB. O sangue AB, ele é doador universal. Ou seja, ele recebe tanto de A, quanto de B, quanto de O. O sangue B, ele recebe... de O. Só recebe de O. Só recebe de O ou de B. Ele recebe dele mesmo. Vocês entenderam? O B recebe de O e dele mesmo. O A recebe de A e dele mesmo. O O só recebe dele mesmo. O AB recebe de todos. O A só recebe de O e dele mesmo. O B só recebe de B e dele mesmo. E o O só recebe dele mesmo. Entenderam? Entenderam não? Bom, vamos explicar. Tu tem o Azão, tu tem o A e o B. A mão aqui. A mão AB pega A, B e O. A mão A só pega O e A. A mão B só pega B e O. A mão O só pega O. Entenderam? É isso. É isso. É simples. Essa parte da doação é bem simples. E aí, a gente vai para outra coisa chamada fator RH, que é outra forma de classificar o sangue, né? Que é outra forma de classificar o sangue. Então, a gente diz que, genotipicamente, se ele for positivo, ele tem Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Porque ele tem o fator. Se ele não tiver o fator, ele é chamado de negativo, que é Rzinho, Rzinho. Então, vamos lá, vamos voltar. Ele tem o fenótipo mais positivo para RH, então quer dizer que ele tem Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. É simples, né? É simples. Quando a gente diz que ele é negativo, ele não tem esse fator, então ele é Rzinho, Rzinho recessivo ali, ó, tá ali. Quando a gente diz que na hora de doar, ele precisa de anticorpo. Então ele precisa de uma doação. Só que, quando ele é positivo, ele recebe a doação do negativo e ele recebe doação dele mesmo. Então ele pega dele e pega do negativo. Só que o negativo, ele só pega dele mesmo. Porque tem a ver com anticorpos. Porque ele tem anticorpos anti-RH. Entendesse aqui a burocracia. O Rzinho, ele tem anticorpos anti-RH. Então, isso influencia para que ele não possa receber sangue que já tem o RH, que no caso é o RH positivo. Entenderam não, né? Bora lá, vamos explicar de novo. A gente tem o positivo e a gente tem o negativo. O positivo, ele pode receber do negativo. Porque o negativo não tem nada. Porque o negativo não tem, tá lá, vazio. Ele pode receber do negativo. Mas o negativo, ele é contra o positivo. Então, ele não pode receber do positivo. Vocês estão entendendo essa associação? É simples, é simples. É isso que a gente tem para falar sobre grupos sanguíneos. E aí é só vocês resolverem os exercíciozinhos, revisarem e tal, que é basicamente isso sobre grupos sanguíneos. Doação. AB pega A, pega B e pega O. A pega
A e O, B pega B e O só pega O. Simples. RH, positivo pega positivo e negativo, negativo só pega negativo. Simples, para doação a gente só precisa lembrar isso. Exatamente, bem simples, foi o que eu disse. Agora a gente fala da herança genética, que é mais simples ainda, é super simples. Ó, quando a gente tá falando de herança genética e sexo, a gente tem que um dos alelos é ligado ao sexo, né? Então são 44 cromossomos autossômicos, não tem relação com o sexo, e são 2 chamados de alossômicos ou sexuais, que são os que vêm da mãe e do pai, X e Y. Enfim, e aí o que é que acontece? Quando tem alguma alteração, temos algumas síndromes, algumas doenças que são ligadas ao sexo. Entende? São doenças ligadas ao sexo. E essas doenças, como por exemplo, hipertricose auricular, que é o pelo no cabelo, são restritas aos sexos, ou seja, holândrica. A gente chama que uma doença é holândrica porque ela é restrita ao sexo. Como assim ela é restrita ao sexo? Então, ela é restrita ao sexo porque a doença está localizada nos gametas alossômicos sexuais, ali nos cromossomos alossômicos, os cromossomos sexuais. A gente tem que lembrar disso. É simples. Mas aí a gente tem que falar, tem que explicar para vocês. E aí a gente vem com o quê? Com o daltonismo, que foi o que ele explicou lá para dar revisão a vocês. Ele explicou que o daltonismo é uma doença recessiva. Simples. Ela é uma doença recessiva que só atinge o D. Exatamente. Só atinge o D. Vê lá. Se tem X1, X1 ele é normal. Se tem X e... Eita, peraí. Se tem X e Dzão e X e Dzão, normal. Se a gente tem XDzão e XDzinho, a gente quer dizer que esse indivíduo é normal, ele não possui daltonismo, mas ele é portador do gene daltônico, tá bom? Ele é portador do daltonismo, é isso. Quando a gente diz que ele é XDzinho e XDzinho, a gente tá dizendo que ele é daltônico, porque é um gene expresso duplamente. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Já, isso a gente tá falando de uma garota, tá? De uma menina. Xão é menina, a gente tá falando de mulher. Mulher é isso. Mulher, ela pode ser normal, ela pode ter e portar, e ela pode ser daltônica. É isso. Já com o homem, a gente diz que é X, Dzão e Y. Porque o Y é o que diz que vai ser homenzinho. Menininho. Goguinha. Então, quando a gente diz isso, que a gente diz que ele tem o Dzão, a gente quer dizer que ele é normal, que ele não possui o daltonismo. Já quando ele tem o X e o Dzinho, a gente diz que ele é daltônico, porque não precisa ser expresso duplamente, porque o Y não tem a ver, entende? Não orna. Se não ornou, quer dizer que ele tem. Entender? Entenderam a lógica? Lógica, é simples. É porque eu sou meio doido pra explicar assim, eu entendo as coisas de um jeito diferente. Enfim, ele falou também sobre mutação. O que é que a gente tem que falar, tem que entender antes de falar de mutação? É entender que a mutação é uma alteração gênica. Pode ser uma alteração no DNA, pode ser uma alteração... geralmente acontece no DNA, então vamos ficar no DNA. Então, o que é que acontece? Essas alterações... elas só são hereditárias quando elas atingem algum dos gametas ou espermatozoide. Se ela atingiu o gameta da mulher e o espermatozoide do homem, ela vai ser hereditária, então ela vai passar pro filho. Entendeu? Se ligou nisso, não foi? Prestou atenção, se ligou. As mutações, elas ainda se dividem em duas. Euploidiana, euploídica e aneuploídica, aneuploidia. Então, o que é que acontece? Quando a gente tá falando de euploidia, a gente tá falando de uma desconfiguração genômica. Jamerson, o que você fala? Eu basicamente falei que a gente tem 2 cromossomos, a gente trabalha com pares. Se tem uma alteração, bateu a louca, surtou e mudou, ficou tipo 3 cromossomos juntos, trios de cromossomos, não encaixa, é incompatível, o carinha morre.
Exatamente, a gente tá falando de morte. É incompatível contra o ser humano. A euploidia é incompatível com os seres vivos, tá bom? Se não for plantinha. Plantinha pode. Por exemplo, a banana é triploidica. Tem genominhas com triozinhos. Isso é simples, né? É simples, eu acho. E agora a gente fala da euploidia. A neuploidia. Bom, a neuploidia ela se divide em numérica e estrutural. A estrutural, a gente tá falando de delação, que é quando a gente exclui uma parte, né? Já intuitivo. Deletou, cortou, excluiu, sumiu, deu pro mundo, roubou, some. Quando a gente tá falando de duplicação, a gente duplicou, pô. Duplicou a mesma parte, o mesmo alelo, o mesmo jeito. Duplicou, entendeu? Multiplicou por 2. Multiplicou, não somou, multiplicou. Quando a gente tá falando de inversão, a gente inverteu. O negócio é assim, imagina que ele é assim. Essa parte vai pra cima e essa vai pra baixo. Entendeu? Fica assim. Aí, inverteu. Quando a gente tá falando de translocação, é quando a gente tá falando que isso de inverter, de trocar genes, alelos, acontece com outro cromossomo. A gente tem 2 cromossomos, ó. 2 cromossomos. Se eles daqui fazem um negócio, um giro lá e trocam algum material genético, a gente chama de translocação. Simples, terminou estrutural. Terminou. Aí a gente fala de numérico, que é o mais comum. Que a gente pode ter, os numéricos, eles são geralmente considerados síndromes. É basicamente quando altera alguma coisa no número cromossômico do corpo. Por exemplo, a gente tem uma coisa chamada trissomia, que é quando a gente tem, como vocês já sabem, a gente tem quantos? 45 pares. Exatamente. A gente tem 45 pares. 46 cromossomos, no caso, que dão 23 pares. O que é que acontece? Às vezes ocorre de algum cromossomo se triplicar no meio do caminho. Tem lá um cromossomo, ele se triplicou, ficou 3 lá. Aí a gente diz que é uma trissomia, porque tipo ficou 46, que é a quantidade normal de cromossomos, que são 23 pares, mais um que ficou sobrando lá. Então é 41 pares mais um trio. Então a gente chama de trissomia. Já a monossomia é quando fica um lá restante. Tinha 44, veio um, surgiu um dos infernos, ficou lá, excluiu um. A gente chama de monossomia porque ficou só um. Só um monossomia. Ficou lá os 44 e monossomia. Tá bom, mas aí a gente tem algumas síndromes que é interessante falar. A gente tem a síndrome de Klinefelter, que é quando a gente tem 44 autossômicos, a gente tem X e Y, que é o que? De aqui, um menino. Sempre que tiver Y, mesmo quando o X estiver duplicado, continua sendo menino, porque é o X que determina se é menino ou menina. Se não tem X, se não tem Y, é menina. Se tem Y, é menino. Se não tem Y, não tem goguinha. Se tem Y, tem goguinha. Simples. Pegaram no ar? Pegaram. Bora lá. A gente tem os triplos, né? Que aqui a gente tá falando de que são síndromes alossômicas. Isso mesmo, são síndromes sexuais relacionadas ao sexo, aos gametas alossômicos, as gametas sexuais, que vem do espermatozoide e do gameta da mulher. Então a gente pode ter o triplo X, que é quando tem 44 lá, XXX. Machão, fortão, estilo Hulk, marrudão. Rimo. Tem o duplo Y, que é quando tem X, Y. Na verdade eu confundi. XXX é a fêmea, tipo Gisele Bündchen. Agora, que é XYY, é o que é o homem fortão marrudão. Tem a síndrome de Turner, que é o que tem 44 autossômicos, mas tem o X e o Y só. Só tem o X e fica lá sobrando o outro. Aí a gente chama de síndrome de Turner. Agora a gente tem algumas outras síndromes relacionadas à duplicação de algum cromossomo.
que não é um cromossomo alossômico ou sexual. Por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais conhecida, a mais falada, que é quando acontece a duplicação do cromossomo 21. Ele duplicou, ficou um sobrando. É o quê? Um minuto de silêncio para esperar você responder. Sabia, Band-Pest, sabia, monossômica, exatamente. E a gente tem a síndrome de Edward, que é a duplicação do 18º, e a de Potter, que é a duplicação do 13º. É basicamente isso que vocês têm que fazer. Agora, para aprender, vocês têm que fazer o quê? Estudar, resolver exercício, porque isso é muito mais prático do que teórico. Tentei explicar aqui para vocês baseado no meu conhecimento, que não são muito, e espero que tenham gostado. E não esqueçam de fazer meu Pix de R$2, tá bom? É isso. Beijo de luz para vocês.